Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo neste dia 12 de junho. Que bom estar contigo. Estamos aí transmitindo no canal do Boi pelo portal sba1.com, pelas parabólicas. Você acompanha o nosso sinal, a nossa programação e o que é importante para o seu negócio. Também você acompanha pela Claro TV em todo o Brasil, no Brasil e no Paraguai pela Neo TV. E a partir deste momento, sinal aberto no estado de Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição. Sejam todos bem-vindos. Começo o programa de hoje falando a respeito de soja e falando do cenário internacional. Tivemos a divulgação dos números em relação à Argentina, que mostra como é que vem a situação de colheita. Vou pedir para o pessoal tirar os caracteres do ar agora, por favor. A colheita na Argentina atinge 49 milhões e 500 mil toneladas de soja neste momento. Já falta muito pouco para conseguir ter essa finalização, já chegou a mais de 97% de colheita e é o que você acompanha agora conosco. Você tem os números agora de colheita de soja na Argentina. Você vê aqui o que vem acontecendo em relação à colheita de soja na Argentina. A média dos últimos 5 anos foi de produção de 52 milhões e 300 mil toneladas. Foram colhidas 49 milhões e 500 mil toneladas de soja, enquanto que a previsão é de 49 milhões e 600 mil toneladas da oleaginosa. Houve uma melhora aqui na expressão do que vai ter de produção na Argentina, agora elevada em 100 mil toneladas, é o que garantiu o relatório semanal da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Tivemos apresentações dos números para o relatório de oferta e demanda internacional da produção de grãos nesta última quinta-feira, realizado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esses números trouxeram algumas alterações, principalmente em torno do mercado norte-americano de soja. Um desses elementos aponta para uma situação de estoque final da safra 2019-2020 ligeiramente maior, porque os Estados Unidos reduziram a sua estimativa de exportação. Reduziram bastante, estava ali na casa de 48 milhões de toneladas, recua para 44 milhões, o que faz com que até as vendas que foram registradas na quinta-feira, encerrada no dia 4 de junho, praticamente já concluída a meta de exportação. E reduzem os estoques finais da safra 2020-2021. Nós vamos trazer agora no Agricultura BR um quadro de oferta e demanda para a soja dos Estados Unidos, como é que deve ficar a campanha 2020-2021. Os estoques iniciais são de 15 milhões 920 mil toneladas de soja. Produção, 112 milhões 260 mil toneladas da oleaginosa. Consumo interno nos Estados Unidos, também com uma ligeira alteração, chegando a 62 milhões e 50 mil toneladas. E os estoques finais de safra vêm para 10 milhões e 700 mil toneladas da oleaginosa. O que aconteceu aqui para esse estoque inicial da safra próxima da 2021 fazer com que ele fique um pouco maior, né? Chegou aí a um pouco mais de 1 milhão de toneladas acima do que era previsto até o mês passado, é a forte concorrência com a América do Sul e aí lê-se Brasil. Como o Brasil tem uma expressão muito mais intensa em relação às exportações e aos embarques para a China, se tem este cenário.
Um outro elemento é a China comprando soja dos Estados Unidos. Inclusive, nós trazíamos no Agricultura BR, ontem foi ao ar pelo Agrocanal, uma forte venda, acima de 720 mil toneladas para a China e diversas vendas para destinos não declarados. Tem acontecido o tempo todo em relação às vendas norte-americanas. Quando você vê ali destino não declarado, quase sempre estou apostando que é China, e deve ser China mesmo, por isso que o mercado também melhora as estimativas de exportação para a próxima campanha norte-americana 2020-2021. Esses foram os números para os Estados Unidos. Em relação ao Brasil, praticamente nenhuma alteração em torno daquilo que acontece nas duas safras, tanto na 19-20 quanto na 2020-2021. Houve uma ligeira expectativa maior para as exportações, tanto na safra atual, a 19-20, quanto também na 2020-2021, assim como também um pequeno aumento nos estoques, mas nada que mude a situação que está envolvendo o Brasil em relação à produção da oleaginosa. Sigo falando de números do relatório de oferta e demanda, porque o que alterou mesmo foi China. Olha só, o Departamento de Agricultura norte-americano, ao avaliar a campanha 2019-2020, trouxe uma situação maior de demanda por importação chinesa de soja. Esses números da importação chinesa de soja ficam maiores na campanha 2019-2020, tem até um uso maior de soja dentro da China, mas curiosamente o Departamento de Agricultura também eleva de leve ali os estoques finais da China nessa campanha 2019-2020. É o que nós vamos mostrar agora. Eu trago agora o gráfico trazendo esses números. Você vê aqui quadro de oferta e demanda, estoque inicial chinês em 19.460 mil toneladas de soja. Tá? Esses são os números que nós trazemos, mostrando aí a produção de 18 milhões e 100 mil toneladas e a importação na cor vermelha, chamando bastante atenção, é a cor da China, 94 milhões de toneladas, 2 milhões de toneladas a mais do que se tinha expresso até o mês passado. Os estoques finais chineses agora em 26 milhões 240 mil toneladas, 1 milhão de toneladas acima do que era previsto em maio. Então, mostrando o quadro aqui, basicamente a importação de soja da China se eleva em 2 milhões de toneladas, enquanto que o estoque final da safra atual sobe 1 milhão de toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americana. Eu falei da safra 2019-2020. Fala agora da safra 2020-2021 para a China. E a gente tem que falar bastante de China porque é o termômetro em relação à demanda. E os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostram já um caminho para a normalidade em relação à importação. A China precisa muito de soja e isso faz com que os números para a próxima safra sejam ainda maiores do que a 19-20, voltando a patamares antes da peste suína africana. Começa a ficar muito perto deste cenário. É o que eu mostro agora neste novo quadro. Você tem aqui a tela mostrando estoque inicial chinês em 26 milhões 240 mil toneladas, uma produção menor na China de 17 milhões e meio de toneladas, importação chegando a 96 milhões de toneladas de soja e o estoque final em 27 milhões 740 mil toneladas da oleaginosa. São os números que eu destaco aqui, com o quadro de oferta e demanda apresentado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos nesta quinta-feira. Eu até comentei eles no programa de ontem, que foi pelo Agrocanal, que agora você vê com detalhes nos gráficos. Olha, números em relação aos Estados Unidos ainda, um número também chama atenção, 120 mil toneladas de soja confirmadas vendas hoje por exportadores privados para os chamados destinos não declarados. Então, você já sabe, estamos lendo que é China que está comprando soja dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada agora como é que se acompanha, como é que está se comportando soja em Chicago. Nós temos soja em Chicago neste momento com ligeira alta, pouco acima da estabilidade. Posição de julho a 8 dólares 69 centes mais 6 por bushel. Agosto, 8 dólares 71 centes mais 4. Setembro, 8 dólares 79 centes por bushel. E novembro, 8 dólares 82 centes mais 2 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com a soja na Bolsa de Chicago. Participação de telespectador agora no Agricultura BR. Vamos ver quem está participando no programa de hoje, quem tem mandado perguntas aqui para nós. De vez em quando a gente responde algumas perguntas. Hoje
Hoje, quem está respondendo a pergunta é o Carlos Alberto de Oliveira. O Carlos Alberto de Oliveira, de Uberlândia, Minas Gerais, perguntou: é possível ver um cenário no qual os parâmetros de preços para a soja serão definidos a partir do Brasil e não dos Estados Unidos? Essa pergunta aqui é extremamente interessante. Ele perguntou via Facebook, estou questionando aqui a minha produção, via Facebook do Agricultura BR, o pessoal não colocou na tela, mas foi via Facebook, mostrando aí a sua pergunta. Por que ele perguntou isso? Porque está muito claro cada vez mais que nós temos o maior player do mercado é o Brasil, o maior comprador é a China. E esse relacionamento é cada vez mais intenso. Então, nós vamos responder isso em duas partes, respondendo aí ao Carlos Alberto, né? O que nós podemos dizer agora? Aparentemente, o momento atual mostra que sim, mostra que o mercado brasileiro ele é totalmente desatrelado do mercado norte-americano, que acabamos de ver, e isso faz com que se tenha fundamentos próprios. Apesar de ainda ter algum tipo de influência de Chicago, mas o mercado brasileiro tem fundamentos próprios. Nós enviamos essa pergunta para algumas autoridades do mercado da soja, analistas. O professor Marcos Fava Neves vai responder, também a Ana Luísa Lodge, da FC Stone, vai responder essa pergunta, e França Júnior, da Datagro. Então, próxima semana, nós vamos discutir um pouco esse tema aqui no Agricultura BR. Acompanhe conosco agora como é que vem o dólar comercial. O dólar voltou a ter registros, negócios acima da marca de R$ 5,00 e tem R$ 5,08 aqui neste momento, dólar, R$ 5,08, alta forte, alta potente aqui de 2,84% para a moeda norte-americana nesse pós-feriado, feriado no meio da semana, e aí a retomada é de alta forte para a moeda. Quem fala sobre o assunto, fala sobre o mercado financeiro e explica melhor, a gente está falando dessa alta do dólar desde terça-feira, né, tem se elevado, mas quem explica os motivos para esse dólar mais forte é Sara Kirchhoff. Boa tarde, Sara, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, ontem, então, como você bem colocou, a gente teve um feriado aqui no Brasil e o mercado financeiro fez esse feriado, né? Diferente de algumas empresas que anteciparam alguns feriados aqui em São Paulo. A B3, por exemplo, esteve fechada durante a quinta-feira e hoje, então, a gente está sentindo os reflexos que foram sentidos ontem por outras moedas de países emergentes com o acumulado de hoje, o que justifica essa disparada do dólar hoje na comparação com o real. No início da manhã, no início da sessão dessa sexta-feira, a alta do dólar chegou a 3% e na máxima do dia a moeda norte-americana chegou no patamar dos R$ 5,11, falando evidentemente do dólar comercial. O dólar turismo tem um valor mais elevado. Nesse momento, a valorização do dólar está em 2,84% e a moeda norte-americana é cotada no patamar dos R$ 5,07. E lembrando que lá no início da semana, o dólar começou em queda, teve duas quedas seguidas, estava em R$ 4,85, bem abaixo desse patamar, e agora então recupera o patamar dos R$ 5,00, então voltando a recuperar esse patamar. Na reabertura, como eu falei, o dólar estava ainda mais alto do que isso que a gente está vendo nesse momento, mas evidentemente o mercado ainda se movimenta e os números consolidados a gente vai ter mais tarde. O mercado justifica essa valorização da moeda, tanto a alta do dólar quanto a queda da bolsa, como ainda um reflexo da reunião do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, que aconteceu no fim da tarde de quarta-feira, mostrando algumas informações em relação à maior economia do mundo. Lembrando que o Federal Reserve estima uma queda no PIB norte-americano de 6,5% para esse ano e também tem os dados referentes aos desempregos nos Estados Unidos. Então, esses dados todos eles impactam diretamente no mercado financeiro hoje. O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, evidentemente, ele vem caindo, ele está menor do que estava no ápice da pandemia lá nos Estados Unidos, mas ainda assim o número de desempregos ele ainda é muito grande.
Então, o mercado acompanha esses números e existe uma preocupação também de uma segunda onda da pandemia do coronavírus. Isso deixa o mercado sempre em alerta e, nesses momentos, as moedas de países emergentes acabam sendo as mais prejudicadas. Por outro lado, como eu disse, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que vinha em alta, tem uma queda nesse momento de 3,7%, e o índice que nessa semana estava acima dos 97 mil pontos, nesse momento está no patamar de 91.183 pontos, então em queda. O mercado também fala, né, dessa preocupação que vem lá de fora hoje, de uma queda, num recuo bem significativo no PIB do Reino Unido, de 20,4% no mês de abril, na comparação com o mês anterior, a maior queda já registrada de uma comparação mensal. Já na comparação com abril de 2019, o recuo é ainda maior, é de 24,5%. Então, todas as economias aí do mundo vão fazendo seus balanços e apresentando esses números, e isso vai, de certa forma, impactando aí no mercado financeiro do mundo inteiro. Como eu falei, em relação aos Estados Unidos, os pedidos de desemprego, né? O número acabou reforçando algumas visões de que o mercado de trabalho ele resistiu ao pior da turbulência, só que os pedidos de auxílio-desemprego ainda estão em um nível que representa mais do que o dobro durante o seu pico na recessão, grande recessão lá entre 2007 e 2009. E o Federal Reserve, então, ele acabou enfatizando aí na última quarta-feira que ele pode fornecer anos de apoio extraordinário para a economia, lá dos Estados Unidos, que é muito bom, mas ele projetou uma taxa de desemprego por lá de 9,3% no final do ano. A taxa de desemprego dos Estados Unidos, lembrando, ela saltou de 3,5%, que era o patamar registrado lá em fevereiro, antes da chegada da pandemia nos Estados Unidos, para 13,3% agora no mês de maio. E o presidente do Federal Reserve, ele falou também na quarta-feira que deverá haver um período prolongado durante o qual seria difícil para muitas pessoas encontrarem trabalho. Então o mercado acompanha tudo isso e, claro, esse momento gera aquele movimento que a gente chama de aversão ao risco, o que deixa as moedas de países emergentes mais impactadas nesse momento. Mas a gente continua acompanhando de perto todos esses fatores e traz os números consolidados mais tarde no Mais Pecuária. Mas daqui a pouquinho eu volto aqui na Agricultura BR para falar de outro assunto. É com você, Fabiano. Obrigado, Sara. Até daqui a pouco. E o Agricultura BR segue. Agora vamos dar uma olhada como é que vem os negócios com soja nos portos brasileiros. Aquela fraqueza do dólar chegou a influenciar números para os negócios no mercado físico e no porto. Neste momento nós temos soja com entrega ainda em junho, de acordo com a Grãos Corretora, a R$ 106,00 a saca de 60 quilos. Esse valor já foi bem maior durante as últimas semanas, ainda vai ressentindo do dólar com peso mais fraco. Mas o dólar até estabilizou, mesmo assim você vê ali soja com preços um pouco inferiores àquilo que se esperava para R$ 5,00 o dólar. Nós vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco vamos falar do mercado do milho. Você vai acompanhar informações a respeito principalmente de Argentina, em torno da sua produção de milho, que está com colheita já bastante adiantada, e também a situação de porto na Argentina e como que essa demanda de milho está começando a bater aqui no Brasil, nas palavras do professor Marcos Pavaneves. Eu vou para o intervalo comercial e volto já. Começo esse bloco falando a respeito de milho e no cenário sul-americano, cenário internacional. Os números que eu mostro agora são da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que apresentou dados em relação à colheita do milho, que atingiu 61% nos últimos números que foram apresentados. Você vai acompanhar agora conosco como é que vem a Argentina em relação ao milho. Você tem aqui dados importantes mostrando que já foi colhido 61%. Esse dado de 61% representa uma aceleração frente ao mesmo período do ano passado de 18,7 pontos percentuais. Portanto, é acelerada a colheita de milho na Argentina, o que representa, em termos de colheita, 33 milhões e 100 mil toneladas. A previsão de produção na Argentina é de 50 milhões de toneladas de milho. Falando ainda de Argentina, e algo que tem a ver com o Brasil, aquela situação da seca no Brasil, na região sul, isso afetou os rios, isso afetou também a água que deságua lá para os argentinos, porque eles utilizam, aliás, um sistema muito mais eficiente em termos de trabalho feito com o transporte dos grãos, fez com que se secasse, ficasse mais seco, e a capacidade portuária da Argentina, em especial em Rosário, ficou
muito menor. E aí, alguns contratos que eram para buscar milho na Argentina passaram pelo Brasil. Algumas empresas privadas já tinham declarado isso à Agricultura BR na última semana. E aí nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves como que esse cenário de possíveis contratos de milho na Argentina para essas empresas privadas, que se eles migrarem para o Brasil, tiveram uma tendência de migrar esses contratos para o Brasil, o que isso representaria de impacto aqui no país. A Argentina é sempre um caso à parte, né? Muito triste. Eu sou professor visitante internacional da Universidade de Buenos Aires desde 2006, portanto vou anualmente dar os cursos lá na Argentina há 15 anos e participei, lamentavelmente, de parte dessa deterioração que nós vimos acontecer, né? É um caso clássico de erro de gestão, de uma política de dependência, de assistencialismo sem contrapartida, e agora, então, com a questão de um câmbio para uma coisa e outro câmbio para outra coisa, a agricultura desestimulada, né? Muitas ameaças, inclusive, de não se plantar, e problemas também logísticos. Para o Brasil, para o agro do Brasil, acaba sendo uma coisa boa, porque você tem problema lá na oferta, abre mais espaço para o Brasil. Mas para o Brasil como um todo é muito ruim. Nós precisamos de uma Argentina forte, consumidora, demandante dos nossos produtos e trabalhando de forma cada vez mais integrada com o Brasil. Porque a oferta de soja desses dois países, adequadamente coordenada, é uma grande ideia, aí muito antiga já, mas que na verdade precisaria ser melhor trabalhada. Então eu acho que, apesar do agro se beneficiar com problemas lá na Argentina, nós temos que torcer para a Argentina ir bem, em virtude de ser um grande mercado importador do Brasil, mas está difícil. Tá aí, o professor Marcos Fava Neves em pouquíssimo tempo, conseguiu fazer um relato muito consciente a respeito da situação da Argentina. Ele citou, de certo modo, aquelas retenções no país. É um imposto que foi criado no governo Kirchner, que tinha sido suspenso no último governo federal da Argentina. Lá mudou de mão, de novo, a ordem social do país e voltaram a ser colocados. Aí tem ainda essa questão climática, né, que se abateu sobre o sul do Brasil e também sobre a Argentina, que dificultam ainda mais o agronegócio do país vizinho. Vamos dar uma olhada agora, já que falamos de cenários internacionais, milho no porto, soja também. Como é que está o milho no porto agora? Nós temos aqui a Grãos Corretora trazendo em destaque para nós os portos de Santos e Paranaguá a R$ 45,00 a saca de 60 quilos, valor de referência hoje, 12 de junho, são os valores que nós trazemos aqui no Agricultura BR, que você acompanha conosco, mostrando como é que vem se comportando os preços. E a quantidade de cana processada na segunda quinzena do mês de maio foi de 42.210.000 toneladas, um número bastante inferior ao que se tinha no mesmo período do ano passado, cerca de 47% abaixo. É o que garantiu os números divulgados pela Única agora, nesta manhã de sexta-feira, 12 de junho. Vamos dar uma olhada então como é que ficaram os dados disponibilizados. Você tem aqui a amostra de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil, segunda quinzena, 42.210.000 toneladas foram os números que nós destacamos aqui, 4,74% inferior às 44.300.000 registradas em 2019. No acumulado da safra, você viu ali em cima, 2020 e 2021, chega a 144.820.000 toneladas. Esses são os números relacionados à moagem de cana-de-açúcar, a segunda quinzena. A baixa demanda por etanol, a maior procura pelo açúcar brasileiro e a melhor qualidade da matéria-prima colhida permitiram uma intensificação na produção que registrou
registrou crescimento de 36,19% nesta segunda quinzena. São os dados e comentários feitos pela Única. E agora vamos falar sobre o impulso chinês e o que ele representa para o crescimento do agronegócio aqui no Brasil. Quem fala sobre este assunto é Sara Kirchhoff, que volta ao Agricultura BR. Sara. Pois é, Fabiano, o tal do apetite chinês, né, realmente impulsionando muito as vendas agropecuárias aqui do Brasil. Essa semana você falou sobre um aumento que houve no mês de maio, na comparação com o mês de abril, né, um acréscimo bem significativo, que na comparação com o mesmo período do ano passado, de maio a maio, foi de 18% nas exportações brasileiras do setor agropecuário. A gente atingiu aí quase 11 bilhões de dólares em vendas, configurando um recorde para o mês e que foi puxado principalmente pela China. E aí a gente não está falando só de soja, em segundo lugar tem a carne bovina e depois também o açúcar. A China comprou muito desses três produtos brasileiros no último mês, conforme o Ministério da Agricultura e Pecuária. A soja, evidentemente, segue na liderança da pauta, com exportações em torno de 5 bilhões e 200 milhões de dólares em vendas externas, e na avaliação do Ministério da Agricultura, a receita com a exportação da carne bovina foi um destaque ao alcançar 780 milhões de dólares. Aí, em terceiro lugar, a gente tem o açúcar, que também vem com um montante bem expressivo de 767 milhões de dólares. O Ministério da Agricultura falou em uma nota que o mercado chinês adquiriu quase 45% do valor total exportado pelo Brasil em produtos agropecuários, chegando a quase 5 bilhões, foram 4 bilhões 910 milhões de dólares, aliás, em aquisições. 50% a mais do que era registrado anteriormente. Evidentemente, então, o país asiático continua sendo o maior importador de soja, da soja brasileira, e responde por 71,5% dos embarques, ou 3 bilhões e 700 milhões de dólares. Já as aquisições chinesas em relação à carne bovina brasileira foram de 870 milhões, mais de 870 milhões no mês de maio, considerando também o mercado de Hong Kong nessa conta. Dessa forma, 55% do valor total exportado do Brasil para 55% do total do Brasil exportado nesse período foi para o destino. Então, o apetite chinês continua muito forte e o Brasil continua atendendo esse mercado aí de uma forma também muito intensa, né? Como eu disse, alguns dos principais produtos aí é a soja, que você traz os números diariamente, depois a carne bovina, falamos também sobre isso essa semana, e o açúcar também brasileiro. E que bom, né? Porque o açúcar, ele teve uma piora na demanda nos últimos anos, e o apetite chinês, como é muito grande, ele continua trazendo aí os grandes números também para esse setor. Encerro minha participação por aqui, é com você, Fabiano. Confira conosco como é que vem agora os negócios com café na Bolsa de Nova York. Você acompanha as posições negociadas. Nós temos hoje café vindo em ligeira queda. Posição de julho, 95 centes mais 80 libra-peso. Setembro, 97 mais 55 por libra-peso. Dezembro tem negócios a 99 centes mais 85 a libra-peso, enquanto que a posição de março de 2021, $1, 2 centes mais 5 libra-peso. Negócios mais fracos com café arábica em Nova York. E o assunto agora segue sendo café, agora os negócios com café robusta, mercado futuro na Bolsa de Londres. É o assunto que o Marcos Magalhães, inclusive, comentava também com o Tassiano Neto há pouco. Posição de julho, $1.192 a tonelada, vem com queda de 0,33%. Setembro, $1.223, recuo de 0,32%. Novembro, $1.240, 0,40% de queda. E janeiro, $1.260, 0,31% de recuo. São os negócios que trazemos agora com café robusta na Bolsa de Londres.
A internet no campo, as disposições que ela pode trazer para o produtor rural, são alguns dos assuntos que serão tratados agora, nesta entrevista. Paulo, muito obrigado por ter recebido, né, aceito o nosso convite. Vamos falar de um assunto que vocês, na ABINC, acompanham no dia a dia, né, que é a internet das coisas. As últimas pesquisas, aliás, feitas por um organismo ligado à Unesco, indicam que no Brasil, 57% da população entre as classes D e E estava conectada à internet agora no ano passado, 2019. E que na zona rural, esse número já passa de 53%. Bom, esse levantamento foi antes da pandemia. Com a pandemia, esses números crescem, Paulo? Primeiro, prazer falar com vocês, honrado pelo convite. E falar sobre a internet, principalmente a internet das coisas, é um assunto extremamente amplo. Para contextualizar a sua pergunta, vamos entender o que significa conectado. Conectado pode ser que você tenha um celular na mão, você pode ter um equipamento qualquer que tenha condições de disponibilizar dados, né? Então, esses números com a pandemia, acredito que tenha até crescido, óbvio, porque a utilização da internet acabou sendo uma coisa quase que obrigatória para todo mundo nesse momento. Essa internet das coisas vai muito além de um acesso, de um contato através de WhatsApp ou de uma comunicação. A internet, o sistema de tecnologia digital, chegou mesmo à zona rural ou ainda há muitas dificuldades? Você tem, vamos lá, você tem o lado otimista e o pessimista para te responder isso daí. Otimistamente posso falar que está chegando e chegando muito bem. E pessimista é que a gente tem um pouco e carece muito de infraestrutura. Mas quando você fala de internet das coisas, Walter, o que você tem que perceber e a gente ficar atento, que internet das coisas, primeiro, é um nome. IoT ou IoT é um nome que congrega aí diversas tecnologias. E para isso, eu imagino assim um grande guarda-chuva, onde você tem o começo de um dispositivo para captar informação, dados, né? Dados esses que vão ser trabalhados, jogados pela internet, vai navegar até chegar a um grande repositório de dados, onde você passa a fazer análises, utilizando aí inteligência artificial, utilizando outras tecnologias de análises preditivas ou não, que a gente chama de analytics. Pode até, no meio do caminho, colocar algum componente de blockchain, porque precisa ter isso. Então, você tem aí diversas tecnologias, como se fosse uma montagem de um Lego, onde cada pedacinho você compõe esse seu IoT. E aí, quando a gente fala de IoT, a pergunta que eu sempre faço é o seguinte: qual o IoT que nós estamos falando? O que significa isso? Significa, primeiro, que você fala de IoT de saúde, você tem um tipo de discurso, um tipo de demanda, um tipo de tecnologia apoiado nisso. Quando você fala, eu quero falar sobre manufatura, a conversa é outra. Você tem outro tipo de demanda, outros tipos de soluções e assim por diante. Quando você vai para agro, e aí o agro é imenso, você pode falar o agro plantação, agropecuária, agro isso, agro... Você tem diversas soluções e diversas tecnologias que apoiam, no final, esse agro, ou um negócio de agro, que possa, no final, dar uma eficiência, que eu acho que é isso que é o mais importante, que o IoT traz, a eficiência no negócio. Se nós estamos falando de agronegócio, qual é a eficiência que traz dentro do agronegócio usando o IoT? Você recentemente, deixa eu interromper um pouquinho, porque você recentemente participou de um debate muito importante com produtores de leite, quem trabalha com pecuária de leite. Sim. E há uma busca de soluções para facilitar a vida do pecuarista que trabalha com leite, né? O que você já detectou, Paulo, nesse debate, nessa perspectiva para a pecuária de leite, por exemplo? A primeira coisa que eu percebi é que o pessoal tem noção das tecnologias,
mas às vezes, por não ter vamos dizer, um advisor, eles ficam receosos de ir para frente e obter uma solução para o seu negócio. Existem fazendas super tecnológicas na área de leite, e tem fazendas que poderiam estar fazendo muito mais, ter muito mais eficiência no leite, se estivesse usando tecnologia. E o que a gente sentiu é o seguinte: existe uma nova geração de fazendeiros que está chegando, que a gente chama dos filhos dos fazendeiros, que estão mais atentos à tecnologia e mais abertos para utilizar a tecnologia. E aí eu posso citar alguns exemplos de algumas fazendas que eu visitei, e o pessoal, inclusive, tem ido para o Vale do Silício para ver o que está sendo feito lá no agropecuário, lá nos Estados Unidos. E estão trazendo ideias para o Brasil, e que tem soluções, e tem gente no Brasil que tem soluções para isso. Então, assim, aquele fato, como é que eu, por exemplo, como é que eu vou fazer a minha inseminação, a minha vaca, para que ela tenha o melhor, vamos dizer assim, o menor bezerro, o menor leite, o melhor isso, aqui. Tudo isso controlado tecnicamente, obtendo dados desta vaca, obtendo dados do período de fertilização e, obviamente, tendo aí a inseminação de um produtor, que eu diria que está dentro do padrão que eles escolhem, dentro como é que posso dizer, o melhor produtor para isso. Então, a tecnologia existe, a questão é você usar e abrir a cabeça para usar isso daí sem medo. Adotar procedimentos usando tecnologia, Paulo, na propriedade rural, nós falamos agora de produtor de leite, mas também no produtor de gado de corte, falando mais diretamente ao pecuarista, né? Produtores de agricultura. É muito caro? Custa muito dinheiro? Aí vamos entender o que é. Aí você tem que fazer a análise de a relação de custo-benefício. Não custa caro. Realmente o retorno que vem são retornos sempre de 2 dígitos do investimento sendo feito. Então, e de curto prazo. Você começa a ter resultados muito rapidamente. Isso é uma coisa muito importante para o pessoal entender. A segunda coisa é o que é caro, né? É caro você perder leite ou perder a produção de um leite, contraverso você colocar uma estrutura para acompanhar o que acontece na sua fazenda. Essa relação, ela chega a ser até certo ponto engraçado você comparar alhos com bugalhos, né? Mas eu posso, pelos exemplos e pelos casos que a gente tem e já viu concretamente, não é caro, muito pelo contrário, ela é barata. O que existe aí, Walter, a gente tem que dar um passo para trás e olhar um pouco a estrutura de comunicação que nós temos no Brasil. Aí sim a gente teria que olhar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de detalhe, porque aí é o que tem um gargalo na criação de uma estrutura dentro de uma fazenda. Mas existem tecnologias para isso, tá? Nós temos um gargalo, é chegar o sinal até a fazenda. A fazenda pode internamente criar um sistema, mas para ligar ao resto do mundo, aí é que está o gargalo, né? Exatamente. Hoje existem redes que a gente chama LPWAN, Low Power WAN. Tem, seja LoRa, seja Sigfox, seja lá que for, elas conseguem fazer comunicação dentro de uma fazenda de distância de 20, 30, 40 quilômetros. Muito bem, isso daí você coleta o dado. Pode chegar numa sede da fazenda, maravilha, que bom, eu cheguei. E o que eu faço com isso daqui para frente? Eu precisaria ter uma internet para poder trabalhar tudo isso. Hoje existem o que a gente chama de satélites de baixa ordem, que podem fazer a comunicação internet para um outro local, ou seja, para você ir para o mundo. Esse é um primeiro ponto. Existem outras redes que as operadoras estão utilizando, chamado NB, N de navio, B de Brasil, IoT, que quer dizer Narrow Band, quer dizer, você trabalha na borda,
que é um chip específico diferente de um celular, mas ele é como se fosse um chip de celular, mas que trabalha numa frequência diferente e que também tem condições de fazer uma comunicação boa. E aí, volto de novo, até que ponto essa fazenda tem estrutura para fazer alguma coisa nesse nível e até que ponto a sede da fazenda está numa posição que possa ter como a gente disse, uma comunicação com o resto do mundo. Bom, isso tem que ser, cada caso é um caso. Agora vamos ficar de olho no custo do equipamento, nas dificuldades e tal. Há um incentivo governamental ou financiamento para que o produtor rural possa adotar essa tecnologia na sua propriedade? Sim, tem sim. O BNDES já preparou um financiamento, até reuniões que nós tivemos com eles, por um projeto de financiamento, não só de equipamento, mas de serviços também para IoT. Isso é como se você tivesse o Finame para equipamentos, mas é um Finame na parte de tecnologia de IoT. Isso era para ser lançado no início do ano, mas com essa pandemia parece que ficou meio, vamos dizer, congelado, mas eu sei que o BNDES tem isso, está preparando isso, tem outros financiamentos diferentes, mas tem como você buscar financiamento para isso, sem dúvida. Às vezes o pessoal fala, mas isso vai ser caro, tem os tributos. A tributação é uma coisa que a BINC está trabalhando junto com o nosso departamento jurídico, com leis que isentam o pessoal de IoT. Então, isso também é uma coisa muito importante ser ressaltada. Bom, produtor, você acaba de ouvir o Paulo Spacakert, né? Ele é presidente da Associação Brasileira de Internet das Coisas, envolve, né, toda a economia brasileira, o trabalho da BINC, mas há uma preocupação com o agronegócio. Produtor, de olho na informação, deve se informar, acompanhar o trabalho da BINC, Associação Brasileira de Internet das Coisas, porque novidades para o homem do campo, financiamento, não só tecnologia, financiamento para a adoção da tecnologia, para a compra de equipamentos, é um trabalho que vem sendo desenvolvido pelas empresas que estão ligadas na BINC. Paulo, passamos o recado? Passamos, e eu queria reforçar um ponto disso que você falou, que eu acho que é importante. Em 2016 foi lançado o edital junto com o BNDES e o Ministério de Comunicações, o MCTIC, para a criação do Plano Nacional de IoT. Nós da BINC participamos desde o primeiro momento deste plano, tivemos diversas vezes em Brasília discutindo o assunto, e neste plano, que foi assinado o ano passado, 2019, 4 áreas foram definidas como prioritárias para o governo. A primeira delas, cidades inteligentes. Segunda delas, manufatura. A terceira, saúde. E a mais importante, agronegócio. Então, o governo tem interesse muito grande nesse Plano Nacional de IoT, no agronegócio. Desmembrados de todo esse plano, existem as câmaras de atuação. E já existe a Câmara de IoT no agronegócio funcionando, e a BINC participa dessa Câmara, da mesma forma que manufatura, da mesma forma que cidade inteligente e saúde. Saúde foi a última montada em janeiro deste ano, inclusive eu estive em Brasília no lançamento disso. Então, o governo está preocupado sim com isso. Eu acho que a gente tem que mais aproveitar o embalo e procurar soluções que estão disponíveis, a questão de conhecê-las. Falamos de trigo agora. Os produtores do Rio Grande do Sul estão buscando fazer com que se recuperem agora os investimentos na cultura. Acontece que a situação climática acabou impactando sobre a sua produção e principalmente rentabilidade. Paulo Andrei fala sobre o assunto. O plantio do trigo em Ijuí, cidade vizinha aqui de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, começou no último dia 20 de maio, com os produtores aproveitando as boas condições para semear cerca de 35% da área estimada para a safra de inverno. Mas as chuvas que chegaram nos últimos dias acabaram atrapalhando alguns trabalhos e algumas atividades de plantio estão paralisadas no município.
Segundo o presidente do Sindicato Rural de Juí, Hércio Luiz, a expectativa é que a área da safra de trigo salte dos 7 mil hectares de 2019 para algo entre 14 a 15 mil hectares neste ano, com os produtores estimulados pelos bons preços e buscando reverter as perdas da soja, que registraram uma queda de 50% na produtividade. Segundo uma pesquisa que foi realizada pela Emater na primeira quinzena de abril, com uma amostra de 246 municípios, abrangendo aproximadamente 90% da área de cultivo, a área plantada de trigo no estado deve ir dos 710.158 hectares registrados em 2018 para 739.403 hectares, um acréscimo de 4,12%. Apesar desse aumento na área, a Emater estima que a produtividade geral do Rio Grande do Sul deva ficar em cerca de 1.620.894 toneladas, uma queda de 7,54%, em relação à última safra, que produziu 1.753.099 toneladas. A produtividade também deve ter queda de 11,21% e ficar em 2.192 quilos por hectare. Aqui em Cruz Alta, a chuva segue forte e com um índice muito alto de umidade. Ao longo dos dias, nós vamos acompanhar o desenvolvimento da safra ao longo de todas as regiões e trazer mais dados para o produtor. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paulo Andrei. E o valor bruto de produção do agronegócio no estado de Mato Grosso do Sul tem subido. E este é o assunto da reportagem de José Cunha. Mato Grosso do Sul obteve um crescimento de 69% no valor bruto da produção num período de 5 anos. Os dados foram medidos entre 2015 e 2019 e divulgados esta semana pelo Sistema FamaSul. Sobre esse assunto, vou conversar com o José Pado, ele é gerente técnico aqui da Casa Rural. José, como que o Mato Grosso do Sul, como que o estado conseguiu alcançar esse patamar de crescimento num período de tempo aí considerado relativamente curto? O principal fator determinante para esse crescimento foi a aplicação de conhecimento e ciência a campo aqui no Mato Grosso do Sul. Isso por parte dos produtores, por parte dos elos dessa cadeia que propiciaram que isso acontecesse. Então, foi um resultado de expansão de área e expansão de produtividade. Então, uma combinação que fez com que o nosso estado crescesse de forma tão significativa nesse período. E quais foram as cadeias produtivas que mais contribuíram aí para esses resultados? Bom, temos que dar destaque para 3 cadeias aqui nesse crescimento, né? Todas contribuíram, mas eu daria destaque para a cadeia de produtos florestais, né? Para a cadeia de grãos, principalmente soja e milho, e para a cadeia da proteína animal, né? A carne bovina, suína e de aves. Elas representaram bastante parte desse crescimento. Em termos de valores, isso representa quanto para a receita do estado e o quanto impacta na nossa balança comercial? Bom, nesses 5 anos nós saímos de um patamar de 25 bilhões do VBP, né, valor bruto de produção, para 36 bilhões. Então um crescimento aí de mais de 10 bilhões de reais ao longo de 5 anos. O que resultou num crescimento aí no saldo da balança comercial da ordem de 500 milhões de reais por ano. Então um valor bastante significativo. Muitos desses resultados podemos creditar ao volume de exportações do estado que vem aumentando ano a ano? Com certeza, o Mato Grosso do Sul é um estado que tem um perfil mais exportador, por ser um estado menos populoso, então ele depende bastante das suas vendas para fora, tanto para outros estados como outros países. Então o fato da exportação ter crescido nesses 5 anos também contribuiu para o aumento do VBP aqui do nosso estado. A China segue como o maior parceiro comercial de Mato Grosso do Sul, mas além dela, outros países europeus e asiáticos também contribuíram para esse resultado? Com certeza, a China, assim como para o Brasil é um grande parceiro, para o Mato Grosso do Sul ela tem sido um grande motor aí enquanto a demanda. Mas o Mato Grosso do Sul também tem sido inserido aí em outros mercados, como por exemplo a União Europeia, que tem um potencial aí no futuro, e outros países da Ásia também, como Vietnã e Tailândia. Então temos expectativas de uma continuidade nessa demanda. Tá certo, José, obrigado pela sua participação com a gente. Lembrando que do total desse crescimento, 56% representam a agricultura e outros 22% a pecuária. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha.
O assunto agora é a AgroBrasília e a feira que deveria ter acontecido em maio, uma feira de tecnologia para o agronegócio, foi transferida para julho e vai acontecer de maneira totalmente digital por conta do isolamento social. É o que nós vamos conferir na reportagem de Saulo Lopes. O formato digital da AgroBrasília é novo, mas o compromisso com o campo continua. O evento, de 6 a 10 de julho, irá atrair, na plataforma eletrônica online e gratuita, tecnologias modernas, sistemas de produção e tudo no ambiente de negócios e de aperfeiçoamento do agronegócio, na região de todo o Cerrado brasileiro. Estamos aqui para convidar a todos para a AgroBrasília Digital, que será realizada de 6 a 10 de julho. Será um grande evento 100% digital e 100% gratuita, com inúmeros atrativos. Em 2019, mais de 120 mil pessoas visitaram a AgroBrasília. 480 expositores mostraram a força do agro. Os negócios alcançaram 1 bilhão e 200 milhões de reais. Máquinas, biotecnologia, veículos especiais, pesquisa, genética animal são sinônimos do evento da AgroBrasília. De Brasília, Saulo Lopes. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, você confere comigo como é que vem o acompanhamento dos negócios de soja na Bolsa de Chicago neste momento. Você vê aqui as posições operando em alta, pequena alta, mas vem no campo positivo. Posição de julho, a 8 dólares 67 centes por bushel. Agosto, 8 dólares 69 centes mais 2. Setembro, 8 dólares 70 centes mais 6. Em novembro, 8 dólares 78 centes mais 2 por bushel. São os negócios agora com soja na Bolsa de Chicago. Vamos saber agora do dólar comercial. O dólar vinha registrando negócios acima de R$5, vinha a 5,8 com alta forte registrada nesta sexta-feira, pós-feriado. Veja conosco como é que vem a moeda norte-americana. A alta continua, mas é uma alta ainda bastante elevada, mas menor do que aquela que nós acompanhávamos no começo desta edição. Neste momento, dólar comercial em alta de 1,84% a R$ 5,03 mais um. Assim vem os negócios com o dólar aqui no Brasil, dólar comercial. Mais informações você vai ter na terceira edição do Agricultura BR, logo mais às 16 horas. A todos um grande abraço e até mais. Daqui a pouco a gente volta com mais informações no Agricultura BR.